Paz do Senhor, igreja, amém? Tem alguém acordado aí? Aleluia! Glória a Deus! Hoje à tarde eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, porque hoje é o primeiro domingo do ano, não é isso? Então, é um tempo de, mais uma vez, recomeçar. É um tempo onde a gente começa uma nova trajetória. 2020 se foi e 2021 chegou. E o Espírito Santo estava falando muito comigo sobre fundamentos esse dia, de estabelecer os fundamentos, alicerces, bases. E nós nesses dias precisamos voltar e olhar para dentro de nós, fazer um exame, né? Um autoexame, como o apóstolo Paulo ele diz, examine o homem a si mesmo. E nós precisamos fazer essa reflexão, porque quando se fala de fundamento, quando se fala de bases, quando se fala de princípios, são aquilo que nos sustentam e aquilo que vai gerar algo mais na frente para a nossa vida. Eu sei que tem coisas que fogem ao nosso controle, como uma pandemia, né? Algumas coisas que sobrevêm sobre nós sem algum motivo aparente. Porém, a Bíblia nos aponta um caminho onde as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas ações, elas vão gerar mais à frente algo que eu e você vamos colher. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí? 2020 foi um ano atípico. Muitas coisas que nós colhemos em 2020 foi fruto daquilo que nós plantamos em 19, ou 18, ou 17, nós não sabemos. Volto a repetir, há casos que são exceções, como por exemplo uma pandemia. Mas olhando para frente, para o ano que se entra, o ano que se segue, o que nós podemos fazer, pautado nas Escrituras, para que o nosso futuro, o nosso amanhã, 21, 22 e 23, sejam melhores na presença de Deus. Quando a gente fala melhor, em todos os sentidos. É na vida espiritual, é na vida familiar, é na vida financeira, é na vida emocional. Porque quando eu começo a plantar, eu começo a colher. Só que, se eu plantar errado, eu vou colher errado. Não tem jeito. Eu gosto muito de Paulo quando ele diz lá em Gálatas: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. E não adianta, irmão, nós reclamarmos. Não adianta virar para o céu: Senhor, eu estou passando por uma provação. Senhor, eu estou passando por isso. Eu estou passando por aquilo. Senhor, não adianta reclamar. Você pode até pedir o socorro, o favor de Deus, a misericórdia, a graça. E Ele vem com misericórdia e graça. Só que se você plantar errado, você vai colher o que você plantou. Então, como começar 2021? Nos voltando para os fundamentos da palavra, aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que nos dá alicerce, base, para permanecer firme e inabalável.
Porque a história sempre se repete, ano a ano, entra ano e sai ano. A história vai se repetir. O que eu tenho feito, quais são as minhas ações, o que eu tenho plantado, o que eu não tenho plantado, o que eu tenho observado, o que eu tenho negligenciado. Nós acabamos de ver um vídeo onde ele nos dá uma lição e ele nos deixa um princípio da palavra de Deus, que é o quê? A honestidade, a honra, a verdade. São alicerces da palavra. Você vai ver isso de Gênesis e Apocalipse, não tem como fugir. E se o cristão não andar nesse caminho, ele vai colher fruto do outro caminho que ele estiver andando. Infelizmente, é assim. Se você é honesto, você vai colher honestidade. Se você é desonesto, você vai colher desonestidade. Se você é uma boa pessoa, você vai colher bondade. Vou falar mais uma vez aqui, abrindo aqui um parênteses, tem as exceções. Não é também tudo mil maravilhas, porque a palavra mesmo, Deus diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Existe a exceção, mas aqueles que estão caminhando nos princípios da palavra, aqueles que têm uma vida devotada à palavra, e não só a observar, mas botar em prática, estão vivendo de acordo com a palavra. Nós vamos ver o agir de Deus, a manifestação de Deus, a mão de Deus de uma forma muito mais intensa do que aqueles que não estão vivendo de acordo com a palavra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então nós temos que colocar os princípios em prática. Fundamento cristão tem que ter os fundamentos em prática da palavra de Deus. A gente poderia falar de muitos aqui. Eu preguei uma vez aqui atrás sobre alguns, trouxe eles aqui de novo, não vai dar para falar sobre todos, talvez a gente toque em alguns, mas nós precisamos alicerçar os fundamentos do nosso cristianismo, da nossa vida. Se queremos ter um amanhã de glória, um amanhã de alegria, um amanhã onde as pessoas vão olhar e falar, aí vai um santo homem de Deus. Lembram da pregação do bispo semana passada? Quando o profeta Eliseu ia e vinha, e aí aquela mulher observou e falou com seu marido, aí vai um santo homem de Deus. Eu fiquei ali refletindo, e a nossa imaginação de pastor, ela viaja, né? Tem hora que a pessoa está pregando, aí tu viaja. E aí eu viajei no tempo, fui lá em Israel, lá atrás, 600, 700 anos depois, antes de Cristo, e eu comecei a imaginar o que Eliseu fez para que despertasse naquela viúva, é viúva de Naim, é isso? É viúva de Naim? O que ela viu em Eliseu, para ela despertar e ela poder falar, aí vai um santo homem de Deus. O texto diz que ele ia e vinha e envia, e ela observou uma continuidade na vida de Eliseu. Ela observou uma história na vida de Eliseu, até ela poder olhar e falar, aí vai um santo homem de Deus. Então, se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, se nós queremos ser chamados filhos do Altíssimo, se nós queremos carregar o título de cristãos, nós temos que ter os fundamentos bem firmados. Nós temos que ter os princípios da palavra estabelecidos na nossa vida. Não tem como. Irmãos, às vezes você pode falar, às vezes você pode até falar, pastor, eu estou tentando, então continue tentando. Mas a grande questão é que nos nossos dias tem pessoas que nem mais estão tentando.
Elas estão se deixando levar pela filosofia humana, elas estão se deixando levar pela mentalidade de Satanás, da mídia, da rede social, da cultura humana. As pessoas estão se deixando ser influenciadas por tudo quanto é tipo de conhecimento, menos o conhecimento da palavra. E aí sabe o que acontece? O evangelho perde, o reino perde, e você também perde, porque você vai começar a colher fruto das suas escolhas, das suas decisões. Amém? Olha o que diz, abra sua Bíblia em Salmo 91, verso 13. Eu estava lendo isso à tarde, isso saltou assim, sabe quando a palavra vai lá no teu coração e pum, bate no teu coração e fica aquela palavra. Olha o que diz, Salmo 81, 81 verso 13. Salmo 81 verso 13. Diz assim: ah, se o meu povo me escutasse. Está aí? Lê aqui, você que não achou. Ó, ali está, aqui está ó. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido. Olha o que Deus está falando através do salmista. Ah, se o meu povo me escutasse. Por quê? Porque a perspectiva de Deus é que quando eu e você damos ouvido à voz de Deus, alguma coisa é gerada. Quando eu e você damos ouvido à palavra de Deus, aos fundamentos, não tem como Deus gerar alguma coisa no espiritual que se reflita no mundo terreno, no nosso mundo aqui físico. Não tem. Por quê? Qual é o princípio que o salmista está falando? Ah, se meu povo escutasse. Qual é o princípio? Obediência. O povo de Israel, a história é muito longa, não dá para ficar contando, mas a hora já se avançou. Mas o povo de Israel, por muito tempo, foi desobediente à palavra, foi desobediente às autoridades, aos juízes, aos reis, aí se prostituiu, idolatrou, levantou ídolos, copiou povos pagãos, vizinhos, deixou de cumprir os mandamentos que o Senhor tinha dado, a lei, os sábados, o dízimo e tudo mais. O povo de Deus não deu mais ouvido à voz de Deus. Aí o povo começou a ser destruído, o povo começou a ser afligido, o povo começou a ser oprimido pelo inimigo. E aí vem um salmista e diz: ah, se o meu povo tivesse me escutado, me ouvido. Ah, se o meu povo me escutasse. Meus irmãos, como é tremenda essa palavra. Isso tem que gerar em nós uma expectativa de obediência à palavra de Deus. Porque eu sei que quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço a sua palavra, algo é gerado no mundo espiritual. Há uma bênção no mundo espiritual. Não porque você é bom, porque você merece. É porque Ele vem com a sua graça e derrama sobre nós. Aleluia. Olha só o que diz o verso 14. Depois disso, 13. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus. Já de cara, o texto diz que Israel estava passando o quê? Conflito, aflito, coisas que adivinham o quê? Da desobediência à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Então, o povo de Deus estava colhendo.
eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Irmãos, o próprio Deus ia lutar a favor de Israel se Israel tivesse escutando a voz do Senhor, seu Deus. Os princípios são os mesmos, os princípios não mudam. Quando eu dou ouvido à voz do Senhor, quando eu me inclino para a palavra, o Senhor luta as minhas guerras. O Senhor trava as minhas batalhas. Mas o que nós vemos é uma geração que está esquecendo a palavra de Deus. É uma geração que não ora mais. É uma geração que não jejua mais. É uma geração que não lê mais a palavra de Deus. Irmãos, nós somos a geração, eu vou me incluir nisso. Se eu perguntar aqui, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana passada? A semana que passou? Ia ser vergonhoso aqui no nosso meio. Quantas horas de leitura com a palavra, de meditação nós passamos? E depois queremos ser abençoados, depois queremos vitória, depois queremos bênção de Deus. Tem como? Se nós estamos o tempo todo correndo atrás das nossas vontades, dos nossos afazeres, da nossa vida particular, e a gente esquece de Deus e acha que Deus é um fast food. Quando eu preciso, eu vou lá no Deus Todo-Poderoso, Yahvé, faço uma petição e Ele resolve para mim. Quando na verdade Deus, Ele se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na figura do noivo, aquele que quer ter intimidade com sua igreja, com a sua noiva, e nós desprezamos a comunhão com Deus. Na antiguidade, o homem não tinha acesso direto a Deus, mas quando vem Jesus, na consumação dos séculos, ali no período onde ele vem, no marco zero da história, Ele rasga o véu, Ele nos dá livre acesso para ter intimidade com Ele, com Deus Todo-Poderoso, e nós não queremos ter essa intimidade, porque o Zap é melhor, o Face é melhor, a esposa é melhor, o carro é melhor, a praia é melhor, o sofá é melhor, a cama é melhor, tudo é melhor. Sabe por quê? Nós não conhecemos esse Deus tão maravilhoso. Irmãos, o salmista vai dizer que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe o que é isso? É alguém que está envolvido com a glória de Deus e fala: eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais outro lugar a não ser a tua presença. Tem uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas ele fica falando: cara, como eu queria estar já na glória. Como eu queria para a glória, eu anseio a glória. Essa vida. A pessoa tem um bom emprego, tem recurso, tem carro, tem tudo. Mas, eu já queria estar na glória. Como eu anseio estar com Jesus. Por quê? Porque é muito melhor o Senhor. A pessoa do próprio Cristo é muito melhor do que qualquer outra coisa, meu irmão, que você possa ter. E nós paramos de beber nessa fonte. E aí nós vamos nos esvaziando. Aí a cultura mundana entra porque nós passamos a alimentar a carne, enfraquecemos o nosso espírito, e aí o pecado entra, a dureza de coração vai entrando, o espírito da iniquidade vai entrando, e vai entrando, o pecado vai entrando, vai entrando. Sabe por quê? Nos afastamos da palavra de Deus. Ele é a palavra. Cristo é a palavra. Irmãos, isso aqui é melhor do que qualquer sessão de psicoterapia, psiquiatra. Isso aqui é melhor que qualquer outra coisa. A Bíblia, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Ela nos conforta em tudo. Mas o povo esqueceu.
E aí às vezes a gente mete malho, né, no povo. O povo, o hebreu, o povo de Judá. Aquele povo. E nós, às vezes, andamos pelos mesmos caminhos. Se meu povo me escutasse. Aí no 15. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele. E isto duraria para sempre. Olha agora o verso 16. Olha que coisa linda, irmão. Presta atenção. Quando você dá ouvido a Deus, quando você se volta para a palavra, para os princípios, para os fundamentos. Fundamento, obediência, honra, lealdade, fidelidade, coração voluntário, humildade, renúncia. Tem vários aqui, vários princípios. Você pode ver muitos princípios. Isso você só vai conhecer se você mergulhar na palavra de Deus. Quando você começa a dar ouvido, quando você começa a se envolver, olha o que o salmista está dizendo. Mas a vocês eu sustentaria como o trigo mais fino. Olha só o que Deus está falando para o seu povo. Eu sustentaria com o trigo mais fino. Gente, Deus está falando que quando você se volta para Ele, o teu sustento vem dEle, não vem do teu salário, não vem da tua poupança, não vem do teu fundo de ação, não vem da tua empresa. O teu sustento vem dEle. Tudo que você ganha, tudo que você produz, vem dEle. Aleluia! Mas nós precisamos nos voltar para Ele, converter o nosso coração. Irmãos, parece que é engraçado, dezembro, os 20 últimos, do dia 10 até o dia 31. É engraçado como os crentes somem da igreja. Parece que ele não é mais crente do dia 10 ao dia 31. É engraçado como as pessoas se envolvem tanto com seus afazeres, se envolvem tanto com o mundanismo, que esquecem do Deus Todo-Poderoso que dá a vida, que tira a vida, que dá o fôlego, que sustenta, que dá o sustento. Aleluia. Mas a vocês eu sustentaria como o trigo mais fino. Deus quer te sustentar. Fala para o teu irmão aí. Deus quer te sustentar. Deus é o nosso sustento, irmão. Às vezes a gente acha que o nosso emprego é que nos sustenta. Errado. Quem te sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Porque se Ele não te der a força, porque se Ele não te der o fôlego de vida, você cai duro. Você cai morto. Você não levanta da cama. Deus é que te sustenta. E às vezes você pensa que é você. Ele te dá graça e misericórdia todos os dias. Aleluia. Agora, essa graça, eu ainda vou pregar um dia sobre isso aqui, ela pode aumentar. A Bíblia vai dizer sobre a graça sobre graça. Eu estou lendo um pouco sobre isso, mas eu ainda vou... É tema para outra palavra. Deus tem graça sobre graça. Você pode entender isso, Gabriel? Obreiro Gabriel, diácono Gabriel. Você sabe o que é isso, Winston? Graça sobre graça? Imagine graça. É um favor que você não merece. Agora imagine uma graça sobre a graça. Meu Deus, é coisa muito preciosa. É coisa do céu. É coisa que Deus quer fazer com a sua igreja. Ele quer fazer conosco. Mas nós precisamos voltar os nossos ouvidos, nosso coração para Ele. E o verso termina assim, 16. E os saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia. Bom, pensa num negócio gostoso. Pensa num negócio mais precioso. O mel da rocha. O mel dos lugares mais difíceis de você tirar. O mel mais valioso. É isso que Deus está te falando. Eu sustentaria vocês com o que eu tenho de melhor nessa terra.
mas vocês estão me deixando. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra para nos alegrar. Porque Deus ainda está nos chamando. Porque Deus ainda nos quer. Porque Deus ainda quer intimidade. Deus ainda quer falar com a sua igreja. Gabriel, toca aqui, por favor. Deuteronômio vai falar: eis que eu tenho diante de ti bênção e maldição. Escolhe hoje. Escolhe a bênção. Deus ainda dá um conselho. Escolhe a bênção, meu irmão. 2021 está começando. Então, escolha a bênção, escolha os princípios da palavra de Deus. Se você quer ter um amanhã melhor, se você quer chegar no final de 21 melhor do que tu entrou hoje, se você quer chegar em 22 melhor, em 22, comece a escolher hoje. Escolhe a bênção. E a bênção está na palavra de Deus. A bênção está em se submeter à palavra de Deus, ao que está escrito. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo tem gerado uma expectativa muito grande no meu coração nesse ano. Eu não sei o que vai acontecer, mas em Deus a gente pode gerar todas as expectativas do mundo, porque Ele é fiel. Ainda que você permaneça infiel, Ele continua sendo fiel. E um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Aleluia. Um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. O que nós precisamos é nos voltar para Ele nesse ano. As portas estão... Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. As coisas estão afunilando. Os tempos são proféticos. Esses dias eu abri o computador e vi lá que já estão preparando. Preparado. E o negócio já está aí. A palavra, irmão, ela está se cumprindo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Vamos ficar de pé? Amém. Nesse ano, a tua vida possa ter uma reviravolta. Nesse ano você não deixe o desânimo se apossar do seu coração. Que nesse ano você não deixe o Satanás fazer ninho no teu coração, na tua cabeça, mas que você se revista com a autoridade da palavra de Deus. Você medite na palavra de Deus de dia e de noite, como ela diz. Medita de dia e de noite. Lá na Antiga Aliança tem uns textos que ele diz até que, se for possível, escreve nos umbrais da porta. Fale dela no caminhar, ensinando com o teu filho, andando no meio do caminho. Mas que a palavra seja o centro das nossas vidas. Aleluia. Que a palavra de Deus seja o centro da tua vida. Que a palavra de Deus seja aquela que vai te alinhar e ditar para onde você vai. Quais vão ser as suas atitudes. Aleluia. Reflita na palavra de Deus. Existem muitos princípios. Não dá tempo da gente aqui falar. Talvez no decorrer do ano a gente vai falando. Mas se volte para os princípios da palavra de Deus. Repare os fundamentos. E com certeza Deus ainda tem coisas maiores a fazer. Deus ainda tem coisas grandes a fazer na tua vida. Eu profetizo que Deus ainda vai fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.